mais sabe nomes dos outros na igreja. Eu acredito que eu ainda sou esta pessoa, que conhece mais pessoas pelo nome, mas eu já fui melhor. Então, tenham paciência comigo. Daqui a pouco eu vou usar o argumento da minha idade. Vamos lá, fala em idade, o texto que eu quero ler é um texto de Pedro, do Pedro presbítero, do Pedro ancião, quando Pedro chama-se a si mesmo de ancião. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele vai escrever, depois das recomendações às famílias, aos maridos, às mulheres, ele vai encerrar o texto com um amém que aparece no capítulo 4, verso 11, mas depois há uma continuação. Eu acho que Pedro fez igual aqueles pregadores que falam assim, encerrando e prega um pouquinho mais. O Pedro ditou a carta e falou: a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre, amém. Amados, e aí ele segue um pouquinho com a carta. E no capítulo 5, verso 1, uma vez que capítulos e versículos foram colocados depois, são divisões feitas posteriormente por outras pessoas, no que nós conhecemos como capítulo 5, verso 1, ele vai se dirigir aos líderes das comunidades de fé, que ele chamou dos irmãos que estão espalhados na diáspora. São igrejas de judeus, cristãos e de gentios, que estavam espalhados mais ou menos na região da Síria e da Turquia. Ele escreve para estas pessoas, e nestas igrejas havia líderes locais. Assim como Paulo e Barnabé instituíam anciãos, as comunidades que seguiam as orientações de Pedro também tinham seus anciãos. Era o governo típico daquela época. Então, os mais velhos assumiam o encargo de orientar os mais jovens. E é para estas pessoas que Pedro vai dar as recomendações que leio a seguir. Capítulo 5, verso 1 da primeira carta de Pedro. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor, ele está falando de Jesus, portanto, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Amém? Esse é o texto típico que a gente lê nas nossas reuniões de pastores. É o texto que a gente faz, pastores mais velhos, como eu agora me tornei, a gente faz com os pastores mais jovens, replicando a eles o conselho que o velho Pedro, o ancião Pedro, deu aos seus contemporâneos, aos conselhos que os mais velhos me deram na minha juventude, e a gente vai de geração em geração procurando formar líderes cristãos que entendam isso, que o serviço que fazemos, o pastoreio do rebanho do Senhor, é um trabalho voluntário, espontâneo, que se faz com boa vontade, jamais movido por interesse financeiro, jamais movido por ganância, e jamais deve ser exercido como uma manifestação de tirania, um exercício de poder, mas essencialmente um exercício de serviço, procurando muito mais ser exemplo do que exigir coisas das pessoas.
Então, o pastorado sempre foi visto na igreja de Jesus Cristo como algo que se inspira no próprio Jesus. Nós não podemos ser diferentes com a igreja do Senhor, não podemos tratar a igreja do Senhor de outra forma, senão a maneira como o Senhor da igreja a tem tratado ao longo de todos esses séculos. Então é uma lição interessante que todos os pastores precisam aprender. Mas não só os pastores, de certa forma, nós temos hoje uma dinâmica diferente nas igrejas. Antigamente as igrejas eram pequenas, numericamente pequenas, comunidades rurais, e as pessoas se reuniam no domingo pela manhã e havia um pregador que ia pregar durante todos os domingos, né? Se a gente imaginar como eram as igrejas do século XVIII, século XIX, protestantes ou católicas, você tem lá o padre ou o pastor que vai entregar o sermão no domingo pela manhã, depois o povo vai para casa, segue a sua vida de segunda a sábado, no domingo de manhã estão lá na igreja, recebe a sua pregação. Essa era a forma nas igrejas rurais. Depois, século XX, o mundo se urbaniza, as cidades concentram muita gente, essas concentrações de muita gente vão permitir associações maiores, as igrejas se tornam grandes, a igreja evangélica brasileira hoje reúne às vezes centenas, às vezes milhares, e nestas igrejas há também todo um processo de delegação de autoridade. Então, às vezes, você tem uma igreja que tem lá um pastor, eu acho até engraçado essa ideia de pastor sênior, né? Se eu sou sênior, o outro é o quê? Júnior? É meio esquisito esse negócio, né? Ninguém fala pastor sênior. O cara se apresenta como sênior, mas o outro ele não apresenta como júnior. Apresenta como auxílio. Eu e o Lucas tivemos ontem numa reunião com alguns pastores, né? Um bate-papo entre amigos. E eu apresentando o Lucas é o pastor jovem, depois era o pastor de jovens. Falo, mas lá não é pastor de jovens, lá a gente é todo mundo pastor. Mas pensando, esse aqui é o pastor de jovens, esse aqui é o pastor. Já categorizaram o Lucas, né? O segmento dele é esse. Então, assim, as igrejas de hoje, elas têm muitas lideranças. E isso é saudável. E o que se aplica aqui aos pastores, eu diria que se aplica a qualquer pessoa que pretenda exercer qualquer nível de liderança. Faça de boa vontade, faça com alegria, faça com amor, não trate ninguém como se fosse alguém que está a seu serviço, mas coloque-se você a serviço das pessoas. A gente há muitos anos desenvolve aqui nesta igreja um conceito de liderança serva. Liderar é servir. Liderar não é mandar. Liderar é servir. Não é? É por isso que eu mando em todos e sirvo a todos. É assim que funciona. Mas a ideia é de servir. E eu costumo dizer a vocês que o serviço da ceia é um exemplo disso. E vou finalizar essa conversa com rememorando isso. Quando no rito da ceia alguém vai e serve a congregação, eles devolvem as bandejas para o pastor que está oficiando, e o pastor que está oficiando serve aquelas pessoas. O que significa isso? Que o pastor serve aqueles que servem. Portanto, ele é o servo de todos. Mas isso as pessoas nem percebem. Então, é por isso que eu estou falando, para que vocês passem a perceber. Os gestos trazem consigo certos simbolismos. E a gente precisa aprender isso, não é? A forma como as coisas acontecem. Não sei se vocês percebem a diferença. Talvez vocês não andem em tantas igrejas por aí. Mas há lugares em que as pessoas são comandadas, né? Fica de pé, faça isso, faça aquilo, vire para cá, vire para lá. Vocês já repararam como não rola esse ambiente aqui? É por causa da filosofia. A gente entende que a gente está aqui para servir, não para comandar, não é? Essa ideia, lá atrás a gente cantava o exército de Deus, né, tal, mas a gente está pegando mais devagar nessas coisas hoje. Então, nós somos um rebanho.
E esses dias eu assisti aquele filme Ovelhas, com o Hugh Jackman. Vocês precisam assistir esse filme. É bom demais. É muito legal. É um filme interessante, né, que trata as ovelhas de uma forma distinta. Eu não vou dar spoiler, não, mas assistam o filme. É legal. É um filme carinhoso, simpático, interessante, de mistério, meio policial, né? Mas é muito legal. Vale a pena vocês olharem as ovelhas com mais carinho e talvez a gente se enxergue um pouquinho como rebanho também. É bom para a gente fazer isso, tá bom? Mas eu queria aproveitar esse texto de Pedro para que a gente considerasse quem é este homem que dá esse conselho, não é? Ele vai dizer, eu sou testemunha do sofrimento de Cristo, porque ele estava lá. Ele esteve perto quando Jesus foi julgado, ele esteve perto quando Jesus... eu sei que ele não estava ao pé da cruz como João, mas eu não ignoro que Pedro não estava ao pé da cruz, porém não devia estar tão longe assim. Pedro sabia e presenciou a angústia, a dor de Jesus. Ele estava com Jesus no Getsêmani, quando Jesus suou gotas de sangue. Ele esteve com Jesus depois de ressuscitado. Então, Pedro é testemunha do sofrimento de Jesus, mas ele fala também que é coparticipante da glória que há de ser revelada. E aqui, para mim, é o Monte da Transfiguração. É Pedro dizendo, eu estava lá quando eu vi Jesus já glorificado, como que num prenúncio do que haverá de ser. Pedro, ao lado dos irmãos Tiago e João, estava no alto do monte quando Jesus foi transfigurado. Então, ele entende já o que é a glória que haverá de se manifestar. Ele é um dos poucos privilegiados que conhecem o pior momento de Jesus, o seu sofrimento, a sua humilhação, mas ele também já conhece o Cristo glorificado por antecipação, não é? E esse Pedro não se gloria. Esse Pedro diz para as pessoas que ele é apenas mais um entre os anciãos. Eu presbítero como eles. Eu já expliquei para vocês que a palavra presbítero é a palavra grega. Se eu fosse falar nos dias de Jesus, em grego, a palavra ancião, eu diria presbítero. É uma palavra grega transliterada apenas para o português. Então, Pedro está se colocando no mesmo nível dos demais líderes das igrejas locais. Embora ele seja apóstolo, ele tenha sido comissionado por Jesus, embora ele tenha visto Jesus na sua ressurreição, embora ele tenha antecipadamente visto Jesus glorificado, ele ainda assim se colocava em condição de igualdade e recomenda a todos, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, os exalte. E o tempo oportuno certamente não é agora. O tempo da exaltação haverá de ser no dia de Cristo. Então, que a gente se preserve humilde enquanto estiver por aqui. Desenvolver a humildade não é fácil, preservar a humildade também é difícil. Eu já contei para vocês que parece uma anedota, mas é um pensamento que, para mim, chegou como de Benjamin Franklin, que buscava desenvolver 13 virtudes, e ele escreve, das 13 virtudes que busco desenvolver, ele fazia um exercício, toda semana se dedicava a uma virtude, de modo que ao longo do ano, 52 semanas, ele passava 4 vezes por cada virtude. Então, digamos, essa semana é a semana da humildade. Então ele dizia assim, das virtudes que busco desenvolver, a mais difícil é a humildade. Porque quando penso tê-lo feito, já me orgulho de tê-lo conseguido. Ou seja, começa a ficar orgulhoso de ser humilde. Por isso a humildade é algo tão difícil da gente desenvolver. Mas eu quero usar 2 episódios da vida de Pedro, para que talvez isso nos ajude a entender como Deus faz para modelar
o nosso caráter, não é? E aí eu volto para o Evangelho de Mateus, onde na convivência de Jesus com Pedro tem 2 episódios em que Pedro vai do alto para baixo. E é assim que Deus modela. Eu poderia começar com o capítulo 16, mas eu vou começar com o 17. Eu já falei da transfiguração. Capítulo 17 de Mateus, Jesus chama 3 dos seus discípulos, sobe a um monte, a gente não sabe qual, e lá ele tem uma conversa com Moisés e Elias, seu rosto brilha como a roupa de Jesus, brilha como nenhum lavandeiro poderia deixar, não é? Brancas como a luz, e Pedro fica meio atordoado com aquela visão, fala assim: Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, está tão bom ficar aqui, vamos ficar por aqui. Pedro está vivendo um êxtase, Pedro está vivendo uma experiência de mistério, não é? Transcendência, é um negócio extraordinário. Já pensou, você é um judeu, de repente você está vendo Jesus conversar com 2 pessoas, não me pergunte como ele sabia que era Moisés e Elias, eu não sei. Tá? Mas o texto diz que eles identificaram que eram Moisés e que era Elias. Por alguma forma lá eles sabiam. E eu creio na Bíblia, eu creio que esta experiência mística aconteceu, eu creio que Deus, de alguma forma, quis ensinar aqueles discípulos que Jesus era maior que a lei, que Jesus era maior que os profetas, e por isso Moisés e Elias aparecem subordinados a Jesus, e a voz que eles ouvem, os 3 discípulos ouvem, vindo da nuvem que os envolve é: este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ou seja, vocês 3 que estão aqui, aprendam. Tem Moisés, tem Elias, mas este é meu filho amado, é a ele que vocês têm que ouvir. Então, para mim, é uma superação da lei, é uma superação dos profetas, e é a glorificação, a entronização de Jesus como a perfeita manifestação de Deus. Aí João vai compreender isso claramente, vai escrever no seu evangelho: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ponto final. Então ele vive essa experiência maravilhosa. Ele está lá. Puxa vida. Mas o texto conta uma narrativa interessante. Eles estavam na região da Galiléia quando isso aconteceu. Depois eles vão chegar em Cafarnaum. No mesmo capítulo 17, verso 24, diz assim: quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Eu gosto dessa versão aqui, né? Fica bem clara, né? Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: olha aí, ó, Pedro está lá fora, conversando com 2 pessoas, ou pelo menos 2, né? Mas, quando Pedro entra em casa, Jesus já se antecipa a ele: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda, entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Eu já contei para vocês que isso para mim aqui é puro senso de humor. Jesus tinha senso de humor. E aqui o imposto do templo era uma taxa que se cobrava dos judeus, era para a manutenção do templo. E quando os cobradores perguntam para Pedro, do lado de fora da casa: o mestre paga? Pedro fala: paga. Jesus, quando Pedro entra em casa, fala assim: então, Pedro, o rei cobra imposto do filho? Não. O que Jesus está dizendo para Pedro? O templo lá, dizem que é do meu pai. Dizem que aquele negócio lá é do meu pai. Eu não pago não, Pedro. Mas você disse
que eu pago. Então, quem é que fez a dívida? Pedro. Pedro contraiu uma dívida para Jesus, sem perguntar para Jesus. Mas Jesus, aí que eu falo, tem senso de humor, né? Então, Pedro, você é pescador, não é? Então pega a linha, pega anzol, vai lá para o mar, joga, pega um peixe, dentro do peixe tem uma moeda, abre o bolso dele, pega a moeda, paga a nossa conta que você arrumou aí. Isso, para mim, é Jesus dizendo, então, Pedro, você estava lá no Monte da Transfiguração comigo, você viu minha glória, mas isso não te dá o direito de começar a fazer coisa em meu nome, sem falar comigo antes. Você não responde por mim, Pedro. Você não faz dívida em meu nome. Esse negócio do Deus lhe pague. Vocês estão entendendo? Por que eu acho senso de humor? E eu creio na Bíblia. Para mim, Pedro foi lá, pegou o peixe, achou a moeda e pagou a dívida. Eu creio que foi assim. Por quê? Porque Jesus está ensinando Pedro. Quem é Jesus e quem é Pedro. Não confunda as coisas. Partilhou do sofrimento. Partilhar do sofrimento é algo que nos aproxima muito. Partilhar da glória é uma coisa que tende a nos envaidecer. Tende a nos envaidecer. Se você é amigo de um famoso, né? Quando alguém chega assim, fulano de tal, conheço ele. Já tomei café, já cantou lá na igreja. Né? A época que o Kleber Lucas cantou aqui, 200 anos atrás. Né? Assim, não, o Kleber Lucas já foi lá na igreja, o pessoal da igreja já tocou com ele. Então, depois o cara virou famoso, mas isso foi antes dele ser famoso. Né? Então, tem gente que é assim. E é normal, a gente é ser humano. A gente é ser humano. Né? É por isso que tem área VIP em alguns lugares aí, porque as pessoas se acham mais importantes quando elas estão perto de alguém importante. É humanidade, gente. A gente é de carne e osso. Ser humilde é mais complicado do que parece. Né? Manter a humildade é mais difícil do que parece. Então, este Pedro, que esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, dali a pouco ele já está fazendo coisas em nome de Jesus, sem perguntar para Jesus. E Jesus, sutilmente, coloca ele no lugar dele. Será que não é uma lição boa para nós também? Eu acho que vale a pena a gente olhar para as Escrituras e perceber como Jesus modelou os discípulos dele naqueles dias. E prestarmos atenção que talvez algumas circunstâncias da nossa vida são apenas aulas, maneiras generosas de Deus nos ensinar. E até com certo senso de humor. Não se surpreenda se Deus colocar ou permitir que você lide com situações um pouco embaraçosas, mas você sai dela maior do que você entrou. Ou melhor do que você entrou. Mas como estamos falando de humildade, talvez seja melhor dizer, você sai dela menor do que você entrou. Eu lembrei agora da cena do Indiana Jones, tem um filme que ele tem que passar por uma ponte, e aí é só o humilde que passa, ele se ajoelha, quando se ajoelha a lâmina passa por cima. Tem hora que a gente precisa aprender a ajoelhar. A gente precisa aprender aquilo que João Batista disse. Convém que eu diminua e que ele cresça. O Pedro idoso, o Pedro apóstolo, o Pedro que fazia milagres, o Pedro que ressuscitava mortos, o Pedro que fazia obras em nome de Jesus, precisava manter seu coração humilde. E eu creio que estas pequenas lições que precederam essa elevação de Pedro a essa posição apostólica, essas pequenas lições o ajudaram a ter o coração melhor preparado para ser quem ele era. A gente quer fazer a obra de Deus, a gente quer ser alguém na vida, mas a gente tem que ter muito cuidado para que o nosso coração não se perca. É uma das coisas importantes que todos nós devemos aprender.
nós não podemos decidir por Deus. Não podemos falar em nome de Jesus sem a autorização de Jesus. É por isso que as nossas palavras, ditas em nome de Deus, têm que ser inspiradas ou conferidas com aqueles que também andaram com Jesus. Por que que a gente gasta muito tempo com as Escrituras? Por que que a gente valoriza a Bíblia? A Bíblia não é a quarta pessoa da Trindade. Mas a Bíblia é o testemunho das pessoas que andaram com Jesus. A Bíblia é o testemunho daqueles que presenciaram o ministério de Jesus e ouviram pessoalmente o ensino de Jesus. E eu não posso pensar em ir além deles, porque eles viviam em comunidades que podiam conferir o ensino. Na época, quando alguém contava a parábola do semeador, tem o solo rochoso, tem o solo espinheiro, tem a semente à beira do caminho, e tem a semente em terra boa, e tem uma semente... Hoje, só essas 4 aí, não aumenta não. Jesus só falou essas 4. Não, mas não tinha uma semente? Não tem não. É 4 tipos de solo. À beira do caminho, solo rochoso, solo no meio do espinheiro e solo bom. Para por aí. Não inventa não. Naquela época tinha gente que podia dizer, para por aí. Eu estava lá, eu ouvi, ele falou só isso. Vocês estão entendendo? Hoje não. Hoje, se alguém disser, ó, Deus falou comigo, quando? Tem testemunha? Porque naquela época foi interessante, né? Jesus subiu no Monte da Transfiguração com 3. Para que se Pedro falasse, Tiago e João podiam dizer, foi mesmo, eu estava lá. Lembra da lei? Pela palavra de 2 testemunhas, a verdade fica estabelecida. Então, se Pedro dissesse, eu vi Jesus conversando com Moisés, e ele disse, você está doido, pirou. Tiago e João vão falando, não, nós 2 estávamos lá. Vocês estão entendendo? Então, hoje, se eu chegar, irmãos, eu estava orando, Deus falou comigo, há testemunhas? Mais alguém ouviu a voz de Deus? Testifica com as Escrituras? Testifica com o que o Espírito tem dito à igreja? Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem começa a arrumar compromissos para Deus, falar em nome de Deus, sem consultar a Jesus. A segunda lição está também um pouquinho antes, no capítulo 16, que é a confissão de Pedro. Essa comparação já é bastante conhecida, já bastante trabalhada por nós pregadores. Quando Jesus pergunta aos discípulos, o que as pessoas dizem a meu respeito? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles respondem, João 16, 14. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro, sempre o mais voluntarioso, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que revelaram isso, mas a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é Pedro, você é uma pedra e você é um dos fundamentos. Ótimo. É isso mesmo. Por isso que na sua carta, Pedro vai dizer que Deus vai nos aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. É Deus quem nos fundamenta, e Pedro é uma dessas pedras fundamentadas em Jesus Cristo. Mas a gente sabe que logo depois, o texto diz que Jesus começa a descrever, ou anunciar a eles, que vai morrer, que vai sofrer, que vai ser entregue aos seus algozes, ao terceiro dia vai ressuscitar. Então, verso 22, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha aqui. Pedro começou a repreender Jesus, dizendo, de modo nenhum isso irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, sai capeta,
Saia da minha frente, Satanás, adversário. Porque a palavra não é o diabo, tá, gente? É o adversário. É o que está se opondo. Jesus está chamando Pedro de um opositor. A palavra Satanás tem esse significado. A gente usa para falar diabo, não é? Mas o significado dela, diabolo, não é? Satanás, é um opositor. Sai da minha frente, opositor. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Ou seja, depois que Pedro acerta uma, crava bonito, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Cara, foi o Pai que te revelou, parabéns, você acertou, é isso aí. Não foi carne e sangue, meu Pai que está no céu te revelou, e dali a pouco ele chuta o balde, né? E joga fora tudo que ele acabara de acertar. Jesus fala, não, agora você está errado, agora você está trabalhando contra o propósito de Deus. Então, por que Pedro lá adiante vai escrever, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus? Porque a gente tem essas coisas. Só porque a gente acertou uma, a gente acha que vai acertar todas. A gente não é o Vampeta, gente. O Vampeta parece que acertou todas, né? Mas a gente acerta uma, a gente acha que vai acertar todas. É porque a gente teve uma revelação de alguma coisa, a gente acha que pode sair com um revelamento acerca de todas as coisas. É porque um dia Deus nos mostrou algo acerca de uma pessoa, a gente tem o direito agora de ficar dizendo acerca de todo mundo. Eu me lembro uma vez que um casal havia perdido uma gestação. E ele era uma pessoa que tinha um quadro clínico seria infertilidade, né? Quase infertilidade. E quando eles perderam a criança, eles ficaram muito tristes, dizendo, oh, pastor, é tão difícil, a taxa dele é tão baixa, é muito difícil engravidar, e infelizmente perdeu a criança. E era um culto de passagem de ano. Eu olhei para eles de longe e me aproximei deles, falei assim, o ano que vem, nessa data, você vai estar com a criança nos braços. Não chutei o sexo, não, falei, vai estar com a criança nos braços. E quando chegou abril, eu lembrei daquilo que eu tinha dito. Falei, epa, tem que engravidar, senão não nasce esse ano. Eu lembrei disso num dia, 2 ou 3 dias depois, o telefone toca e fala assim, além dos nossos pais, o senhor é a primeira pessoa a saber. Ela está grávida. Teve um menino, depois teve uma menina, não é? Mas eu não saí por aí depois dizendo para qualquer pessoa que quer engravidar. Deus não me deu autorização para sair por aí anunciando filho para todo mundo que quer. Vocês entendem? Essa é a dificuldade que a gente tem. Da gente se manter nos limites da revelação que Deus nos deu. Então, Deus muitas vezes mostra, Deus muitas vezes faz coisas por meio de nós ou para nós, mas isso não nos dá o direito de avançarmos, irmos além da medida daquilo que nos foi dado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala, ninguém deve ir além da medida da fé que lhe foi dada. Então, que a gente aprenda com este idoso Pedro, apóstolo, veterano, apóstolo experimentado, que escreve para os seus colegas de trabalho num nível horizontal, né, numa horizontalidade bonita. Eu como vocês, vocês como eu, vamos nos manter humildes, cuidando do rebanho do Senhor, não movidos por ganância, de boa vontade, não tentando agir como dominadores, mas nos colocando como exemplo do rebanho. Por quê? Porque Jesus agiu assim. E que a gente aprenda. Pedro chegou a isso tendo aprendido antes. Eu usei 2 exemplos aqui que estão nos textos. Mas quantas outras coisas devem ter acontecido entre eles? Deixa eu finalizar com uma. O dia da ceia. Jesus coloca Pedro no lugar menor. Vou finalizar com essa. Na mesa da ceia, o principal se senta, é um U, forma de U. O principal está aqui. À sua direita, um importante, à sua esquerda, o outro importante.
Quem está reclinado no peito de Jesus? Jesus está apoiado aqui, comendo assim. João está cochichando com Jesus. Mestre, fala aí. Fala quem é o traidor. Na minha concepção, João está aqui atrás, encostando a cabeça. Fala peito, mas ele está encostando em Jesus. E Jesus fala assim, aquele para quem eu der o bocado, esse é o traidor. Olha a mão de Jesus aqui, molhando pão no vinho, entregando para quem está à sua direita. Quem é? O traíra, Judas. E onde está Pedro? O texto fala que Pedro está longe, sinalizando para João assim, pede para ele falar, quem é o traidor? Jesus colocou Pedro longe, no lugar dos menos importantes. Então, tem muita coisa na pedagogia de Jesus que a gente precisa aprender. Para quando a gente ficar velho, poder escrever igual Pedro, como é que os outros devem se comportar. Eu estou ficando velho. Acho que é por isso que eu já estou assim. Muito mais conselheiro. Vamos orar? O pessoal da música pode voltar? Vocês cantaram aquela das antigas, né? Louvado seja, Senhor, teu nome. Vamos repeti-la, porque essa aí é do meu tempo de solteiro. Essa é uma das canções mais sensíveis das antigas, né? Particularmente muito bonita. Eu queria convidar você a orar, pedindo ao Senhor que nos dê a todos nós um coração humilde e que nós sejamos uma igreja de servos, porque aqui existe um só Senhor. Que a gente se disponha a servir, que a gente se disponha a cuidar, que a gente se disponha a amar, que a gente se disponha a caminhar juntos com humildade. Todos nós estamos aprendendo. Os mais jovens precisam do exemplo dos mais velhos. Os mais velhos devem exercer a autoridade com amor. Nós precisamos, sim, como igreja, ser um modelo de sociedade viável, equilibrada, sensata. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas aprendam o que é viver dignamente como filhos de Deus. Que Deus nos ajude a ser uma igreja assim. Fique de pé, vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós temos muito a aprender. Temos muito a crescer para baixo, Senhor. Temos muito que aprofundar raízes antes de estendermos os ramos. Temos muito que estruturar os fundamentos antes de altear a torre, Senhor. Antes de crescer para fora, crescer para dentro. Antes de dizer ao outro, faça, aprendermos a fazer. Antes de nos colocarmos como quem tem autoridade, aprendermos a estar sob a autoridade do Senhor. Aprendemos a ser servos e jamais conspirarmos para nos tornarmos senhores do rebanho que o Senhor comprou. Nós somos todos teu povo, Senhor. Nós somos todos a igreja de Jesus Cristo. Nós somos as ovelhas do sumo pastor. E que nós tenhamos todos o coração quebrantado, como ouvimos hoje. Um coração quebrantado, humilde, capaz de ouvir o Senhor, capaz de servir o Senhor, servindo ao próximo. Amar o Senhor, amando o próximo. Perdoando assim como somos perdoados e ajudando na restauração, assim como temos sido nós mesmos restaurados pelo Senhor. Ó Deus, que a Tua graça possa infundir em nós amor e temor, zelo santo, mas com compaixão, santidade, Senhor, mas sem vaidade, que nós busquemos a Tua glória, sem nos gloriarmos em nós mesmos. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos uma semana feliz, dá-nos uma semana
cheia da Tua graça, e que as nossas reuniões vindouras sejam saudáveis, que o nosso trabalho seja abençoado, onde quer que estejamos ao longo desta semana, que a Tua mão nos conduza, que a Tua mão nos guarde, e que o Senhor faça prosperar o nosso caminho, para a glória, para o louvor do Teu nome, Jesus.